Fala galerinha, beleza? Professor Alex aqui de Geografia trazendo mais um assunto para vocês, hein? Hoje nós vamos continuar falando sobre a América Latina, sendo que agora a gente vai falar sobre o espaço agrário da América Latina. Bom, já fiz um vídeo aqui muito bacana falando sobre os recursos naturais da América Latina. Aconselho você dar uma olhada nesse vídeo, ok? E aí vamos lá. Por que eu estou falando isso? Porque a gente viu nesse vídeo o seguinte: a mineração ela teve um papel fundamental em grande parte aí, né, como atividades importantes dos países latino-americanos. Essa exploração de recursos naturais, de extrativismo mineral, é uma herança colonial que a gente vai ter aqui. Por que uma herança colonial? Porque a gente estava naquele momento, né, naquela relação metrópole-colônia, naquela relação do pacto colonial, onde grande parte dos países latino-americanos serviram de colônia, serviram para a exploração dessas metrópoles. E aí quem seriam essas metrópoles? Portugal, Espanha, França, né? Inglaterra, Holanda. E aí vejam bem, as metrópoles elas detinham o controle de exploração desses recursos minerais aqui do território da América Latina, né? E isso impediu que as colônias elas tivessem um desenvolvimento econômico, porque toda a riqueza que era explorada aqui no território, ela era o quê? Mandada para suas metrópoles, né? Então, os países latino-americanos, eles apresentam um baixo desenvolvimento econômico devido a esse momento histórico, né? Devido a essa herança colonial que a gente vai ter. Uma vez que lá atrás a gente não vai ter um desenvolvimento do seu mercado interno, né? Justamente porque todos os produtos vão ser mandados para fora, ok? Talvez os dois principais recursos que a gente vai encontrar aqui na América Latina seja o ouro, na região de Minas Gerais, no Brasil, e a prata, na região de Potosí, na cidade de Potosí, na Bolívia. Tá? Agora, toma cuidado com uma coisa, porque mesmo depois que alguns países iniciaram o seu processo de industrialização, né, os países latino-americanos tiveram aí a sua arrancada industrial, eles não minimizaram, ou melhor, eles não pararam de promover essa atividade do extrativismo mineral. Por quê? E aí vejam bem, isso vai mostrar a dependência desses países latino-americanos com os outros países, os subdesenvolvidos, os países que já possuem aí um alto nível de industrialização. Então, grande parte desses recursos minerais, como o ferro, por exemplo, né, ele é muito utilizado dentro dos setores industriais desses outros países. Então, ainda que os países latino-americanos tenham aí tido um surto industrial, tá? Eles não pararam de promover a atividade mineral, né? Seria a extração mineral. Bom, galera, esse espaço agrário, né, da América Latina, ele é caracterizado por apresentar uma monocultura, né? E aí vamos lá. Essa monocultura, ela é fundamental para a gente entender as relações que se estabelecem dentro desse espaço agrário latino-americano. Tá? Já vimos que as atividades agrícolas elas se predominam em grande parte dos países da América Latina através de um sistema de produção que a gente vai chamar de plantation. Né? O que é o plantation, galera? É aquele sistema de produção que vai utilizar, né, mão de obra escrava, grandes latifúndios, monocultura, que seria o quê? A produção de uma só cultura. Né? E toda a produção desses plantations eram destinados ao mercado externo, ok? E aí veja, né, como a gente já falou anteriormente, essa ideia de exploração das colônias para enriquecer as metrópoles, né? As monoculturas, por sua vez, elas se baseiam naquelas atividades primárias, naqueles produtos primários, né? Banana, cana-de-açúcar, que foi um produto fundamental aqui no processo de formação do território brasileiro, né? E aí essa mão de obra escrava, ela era proveniente do continente africano. Né? E aí acabou se criando uma coisa que a gente vai chamar aí de comércio triangular. O que seria esse comércio triangular? Você tem aí a Europa, né, os países europeus explorando aqui o continente, explorando aqui a região da América Latina, né? E aí
Por sua vez, a gente vai buscar mão de obra dentro do continente africano. E aí, se vocês forem traçar essas linhas, essas rotas dentro de um mapa, a gente vai ter um triângulo. Por isso que a gente chama de um comércio triangular, né? Os escravos, por sua vez, eles eram todos descendentes ou se não africanos, né? Eles viviam numa relação de trabalho completamente horrível, né, galera? Primeiro que você não tinha salário, isso não existe quando a gente fala de regime de escravidão, né? Eles eram obrigados a trabalhar rotineiramente e viver em péssimas condições, tanto de trabalho como de moradia também. E aí existe até uma classificação que a gente chama de senzala, né? Que seriam essas casas, né? Essas espécies de casas onde os escravos eles permaneciam e que os seus patrões eles viviam na casa grande, que seriam de fato, né, um casarão, uma casa grande, onde tinha um conforto muito grande. Então existia esse tipo de hierarquia, né? Os patrões, os donos desses escravos viviam na casa grande e os escravos, por sua vez, viviam dentro das senzalas e eram obrigados a viver com todo mundo junto, né? Todo mundo junto. Bom, atualmente, galera, a gente já fala aí de uma economia agrária exportadora. E aí veja o que eu estou dizendo para vocês, né? Em pleno século XXI, grande parte dos países latino-americanos eles não perdem esse caráter, né, de predomínio das atividades agrícolas. Ou seja, ainda que os países, né, Brasil, Argentina, México, sejam países que apresentam bons níveis de industrialização, né, eles ainda assim têm esse caráter de ser agrário exportadora, ou seja, priorizando as atividades agrárias. Inclusive, o setor industrial desses países favoreceu, né, ou melhor, favorecem essas atividades agrícolas. Beleza? Bom, e aí como que está a estrutura fundiária, né, da América Latina? Lembrando, quando a gente fala de estrutura fundiária, a gente está falando daquela estrutura do espaço agrícola. Como que está a caracterização? E aí de cara a gente já está dizendo que ela é desigual, né? Desigual por quê? Porque ela é concentrada. A gente vai dizer que a estrutura fundiária dos países latino-americanos, eles apresentam um caráter de concentrada. Por que concentrada? Eu tenho aí a concentração de muitas terras, né? Ou melhor, de grandes terras na mão dos grandes empresários, e os pequenos agricultores possuem o quê? Poucas terras. Sendo que os pequenos agricultores, eles são em maioria, eles são um número muito maior. E eles acabam ficando sem terras para poder produzir os seus alimentos. Então, por isso que a gente vai dizer que a estrutura fundiária ela é concentrada e completamente desigual, né? E aí vejam lá, o que a gente está chamando aqui de pequenas e médias propriedades, né? Seriam aqueles minifúndios, propriedades de terras de pequeno a médio porte, né? Que por sua vez apresentam uma baixa produtividade desses alimentos, desses produtos que vão ser cultivados ali, justamente porque não tem incentivos governamentais, justamente porque não usam tecnologias tradicionais, rudimentares, não utilizam fertilizantes, não utilizam sementes geneticamente modificadas, né? Então isso vai favorecer uma baixa produtividade, tá? E aí, quais são as relações que a gente tem ali? É o que a gente vai chamar de uma agricultura familiar de subsistência. É quando a família ela está trabalhando dentro dessa produção e tudo que ela produz, ela acaba consumindo, por isso que é de subsistência, é para o seu sustento. Mas a gente também vai ter aí a agricultura familiar comercial. É a mesma ideia da agricultura de subsistência, sendo que tem um pequeno diferencial, né? Que é o seguinte: o excedente dessa produção eu vou vender nas feiras. Tá? Então eu produzo para alimentação própria da minha família, mas o que sobrou, né, o que vai sobrar ali, eu coloco isso à venda. Bom? E, em contrapartida, a gente vai encontrar o quê? Os latifúndios, que são essas grandes propriedades de terras que estão na mão dos empresários, dos grandes agricultores, né? Dos empresários rurais, e que, por sua vez, apresentam uma elevada produtividade. Por que uma elevada produtividade? Porque eles vão utilizar tecnologia, eles vão utilizar máquinas, eles vão utilizar sementes geneticamente modificadas, o governo vai promover incentivos
incentivos para esse tipo de agricultura. E toda a sua produção é voltada para onde? Para o mercado externo, né? Para as exportações. Bom, podemos citar soja, o milho, o trigo, o algodão como alguns desses produtos, né? Que a gente chama aí de commodities. Outro ponto é o seguinte, a gente vai chamar esse tipo de agricultura de comercial, né? Que é exatamente essa agricultura mecanizada, utilização de tecnologia, de ciência, de fertilizantes, né? E aí, quando esse tipo de produção agrícola, né, ela se junta com a criação de animais, a gente vai chamar isso de agropecuária, né? Agropecuária intensiva, que é a utilização de tecnologia. No Brasil, se destaca aí o agronegócio, que é exatamente esse modelo de agricultura comercial, né? Ela se tornou tão importante que virou um ramo da economia, né? Se tornou um negócio. E isso representa mais de 20% do PIB brasileiro. Bom, e aí essa ideia de estrutura fundiária e desigualdade, ela cai exatamente nessa dinâmica de uma má distribuição de terras, que não é recente, tá, galera? É aquilo que eu falei para vocês lá no início, né? Na verdade, anteriormente. A gente vai ter o quê? Grandes terras na mão de poucos. Quem seriam esses poucos? Seriam os grandes empresários rurais, né? Ou seja, grandes latifúndios na mão de poucos. Enquanto que a gente vai ter muitos, quem seriam esses muitos? Seriam os pequenos agricultores, né? Porém, eles possuem o quê? Poucas terras para produzir, certo? E aí, vejam bem, o porquê dessa dinâmica, o porquê dessa estrutura fundiária concentrada, o porquê dessa má distribuição de terras, devido à herança colonial que a gente teve, né? Desde a formação do território de grande parte dos países latino-americanos de exploração, né? O Brasil também vivenciou isso muito forte. A gente vai ter uma prioridade para aqueles que possuem mais dinheiro, para aqueles que têm o objetivo de desenvolver. E, por sua vez, as pessoas que são menos favorecidas, elas ficam servindo de mão de obra, certo? Outro ponto é, falta incentivos governamentais aos pequenos proprietários, né? Por que falta incentivo? Porque é um tipo de atividade econômica em que não gera lucro para a economia, né? Um lucro grande para a economia. Essa questão dos alimentos, né, orgânicos, isso não gera um lucro para a economia. Então, eles vão dar prioridade para quem? Para aquela agricultura comercial, né, que eu tenho grande produtividade. Bom, e aí a ideia é que a gente consiga promover uma redução dessas desigualdades através de incentivos governamentais. O governo ele precisa incentivar as práticas a prática de agricultura desses pequenos proprietários de terras, né? Eles também precisam se desenvolver, eles também precisam alimentar sua família, precisam tirar o seu sustento, que é o único sustento deles, certo? E com isso, a gente vai estar o quê? Melhorando a renda deles. Então, eles muitas vezes não vão precisar deixar a sua terra e ir para a cidade. Muitos deles fazem isso. Bom, eles não têm como competir com esses grandes latifúndios, né? E aí o que eles vão fazer? Vão vender a sua porção de terra e vão partir para as cidades, na ideia de que ali na cidade eu vou encontrar melhores condições de emprego, de salário, sendo que eles muitas vezes não têm um nível de instrução bom, eles não têm uma capacidade técnica, né? Ou melhor, um conhecimento técnico, um nível técnico de especialização de trabalho. Enfim, eles acabam não arrumando um emprego que seja compatível ali, né, com a sua renda e tudo mais. Então, o governo ele precisa incentivar isso, tá? E que diante de todo esse contexto surgem os movimentos sociais com o objetivo de o quê? Né? Com o objetivo de lutar por melhores condições de trabalho dentro desses espaços agrários, com o objetivo de promover uma política da reforma agrária. O que é a política da reforma agrária? É fazer uma distribuição de terras mais democráticas, mais igualitárias, né? E aí um exemplo clássico desses movimentos sociais populares é o MST, né? Movimento dos Sem Terras. É um grupo organizado em que vai lutar por melhores condições de trabalho e melhores condições de terra, né,
nos espaços agrários. Dentro do Brasil, logicamente, tá bom? Bom, galera, vou finalizando por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima.